Agora são 10 horas em ponto aqui na Cariri FM. Tá no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? E aí, como é que foi a semana por aí, hein? Muito trabalho nessa correria, né? E aí, como é que faz pra cuidar da saúde, hein? Tá tudo bem por aí, Milena? Pois é, tá tudo bem, né? E vai ficar ainda melhor, porque a gente tá começando mais uma edição do nosso programa, o melhor programa do final de semana, viu? Eu tô puxando a sardinha pra gente, porque falar de saúde, falar de bem-estar, eu acho que é a melhor forma de começar o dia, né? E essa é a nossa proposta por aqui. Então, se você não sabia, por acaso ligou o rádio, né? Sintonizou conosco, nem estava sabendo que tinha essa programação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A você também que já estava sintonizado conosco antes, esperando o nosso programa iniciar, também, da mesma forma, seja bem-vindo, bem-vinda. Lembrando que estamos transmitindo, viu? Para quem está ouvindo através da sintonia da 101.1, estamos transmitindo pelo canal do YouTube, o Cariri 101 FM. Para quem quer assistir, né, presencial o que está acontecendo nos bastidores, nos estúdios, Renata Fabrício, muito bom mesmo. E hoje o programa promete. Promete. Hoje a gente vai falar sobre prevenção ao câncer do intestino. E a gente tem o prazer, né, a honra de receber aqui na bancada muitos especialistas, bons especialistas, né? Referências Exatamente. em suas áreas. Anuncia aí, Milena. Exatamente, vou anunciar com todo prazer. Aqui do meu lado, a Germana Montenegro, ela é nutricionista das melhores, viu? Vamos conversar com ela daqui a pouco. Dr. Evaldo Nóbrega, uma figura, né, aqui enfim, representante da medicina de Campina Grande, da região. Ele é colonoscopista e também é presidente da Associação Médica aqui de Campina Grande. A gente vai falar sobre esse tema daqui a pouco, estará conosco aqui nos estúdios também. Dr. Davi Morano, que é coloproctologista, enfim, todos numa área uníssona, né? Cada um, claro, no seu lugar, mas vamos falar do mesmo tema, como a Renata falou, prevenção ao câncer de intestino. E eu já quero, inclusive, iniciar aqui falando, né, para as pessoas que, quando a gente fala de câncer, me parece que a sensação é de que é quase que um atestado de morte, né, quando se fala em câncer. E é por isso mesmo que a gente vai falar sobre prevenção, sobre como não adquirir uma doença dessa natureza, para que não se chegue a um ponto, né, mais crítico. Renata, eu acho interessante porque muitas pessoas nos deram feedback durante a semana, quando a gente anunciou o tema, afirmando que conheciam alguém ou já tinham tido câncer de intestino. Eu sabia que, infelizmente, é um problema que tinha se tornado comum, mas não tão comum quanto eu imaginava, viu? Muita gente dando o seu testemunho. E como é importante falar de prevenção? Com certeza, porque prevenção faz a gente não chegar, né, a determinada situação. Prevenção prepara o nosso corpo, nossa mente. E é por isso que a gente está conversando hoje, que a gente quer que você tenha uma vida melhor, né? É esse o objetivo do nosso programa, ajudar as pessoas, levar e democratizar a informação, o acesso à saúde, né? A gente sabe como no Brasil é caro, né, se cuidar. Porque esses profissionais realmente investem muito e é por isso que a gente está trazendo eles aqui. Exatamente. Vamos começar? Vamos sim. Eu só quero lembrar que nós estamos aqui também com o nosso WhatsApp aberto, tá? E você pode mandar mensagem. Olha, eu queria lembrar também, tem muita gente que acha que não pode participar da nossa live, pode e deve, tá? Enfim, acesse o nosso canal Cariri 101 FM. Quero aqui desejar um bom dia aos profissionais aqui presentes. Primeiro a Germana, bom dia, seja bem-vinda, Germana. Bom dia. Bom dia, agradeço muito o convite. Nós ficamos muito felizes com a presença, com a participação, doutor. Também, Evaldo Nóbrega, seja bem-vindo, bom dia. Que belo, que bom, coisa boa. É uma honra muito grande para mim. Uma coisa boa. E nós estamos agora a receber meu colega, amigo, doutor Davi Morano, nosso exatamente. grande colega, nosso colega e amigo Davi Morano, lá do Hospital Universitário, onde nós trabalhamos juntos muitos anos. Então, dizer que é uma satisfação renovada. Eu já estive aqui antes do programa com o Murilo Macedo, Sim. falando sobre a Associação Médica de Campina Grande, mas hoje nós vamos falar sobre uma temática específica, que é a prevenção do câncer intestinal, e parabenizar a todos que fazem essa rádio, hoje na pessoa de você, Milena, Renata, e Noemi, né? Noemi está ali, bem quietinha ali, mas ela é muito importante também. Sem ela a gente não conseguiria fazer um programa com tanta audiência. E parabenizar também e dar o bom dia Sim. para os internautas que estão a nos assistir. Com certeza. E os ouvintes que também nos dão esse prazer e a honra de acessar essa emissora para assistir hoje esse programa. Então, eu gostaria de agora devolver a palavra, porque
o bom dia do nosso colega Davi, que chegou Exatamente. agora. Eu vou só dividir aqui o microfone da Germana, né, para ouvir também o doutor Davi Morando. Ele é coloproctologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Bom dia, professor Evaldo. Bom dia, Germana. Bom dia a todos da rádio. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e, dessa vez, né, compondo essa mesa extraordinária. Vocês, os profissionais que estão aqui, sabem do apreço que eu tenho por eles. E espero que a gente tenha um papo bacana aqui, sempre de informação, tá? E vamos começar, né? Sim, com certeza. Eu já quero, então, começar aqui questionando a doutor Evaldo. Doutor Evaldo tem muitos anos de experiência na área, né? E quando a gente fala em câncer de intestino, se pensa logo, enfim, na finalidade, a causa da doença. Eu queria que o senhor falasse a respeito. Como se chega a uma situação tão crítica como essa? É uma doença silenciosa, né, doutor Evaldo? Beleza, é o seguinte, essa palavra câncer é pavorosa para as pessoas. Quando uma pessoa diz, fulana, a minha vizinha, minha amiga, minha mãe, um parente está com câncer, essa doença atinge toda a família, ela não atinge especificamente só a pessoa. Porque a preocupação é uma preocupação de todos que estão socialmente ao redor daquela pessoa. Então, falando, eu queria dar só uma introdução sobre o que é o aparelho digestivo na parte da coloproctologia. Sim. Ele envolve o intestino grosso, o reto e o ânus. Nós estamos numa especialidade que nós procuramos dar o mais cedo possível o diagnóstico do câncer e o seu efetivo tratamento. Então, existe essa doença, ela atinge, hoje no Brasil, está ao redor de 40 mil pessoas ao ano no Brasil. Inclusive, eu tenho dados que o gasto que o SUS, eu falo SUS porque eu também já trabalhei, ainda trabalho com pacientes do SUS, então o gasto do Brasil com o ambulatório e atendimento médico hospitalar, de uma forma geral, Sim. Eu tenho um dado aqui importante, são 500 milhões que o Brasil gasta. Então, por isso que é importante a prevenção, para não chegar no estágio, porque hoje em dia, muito mais de 50% das pessoas que chegam para o proctologista já vêm de outros médicos, outras especialidades, e quando chega para a gente, mais de 50% já chega na fase tardia, onde não se pode fazer muita coisa, muito tratamento. Então, reforçar como é importante. Existe o mês de setembro, que fala sobre a prevenção do câncer intestinal, mas ele não é muito específico. Existe o mês de março também. Inclusive, tem até uma lei, teve um projeto de lei que foi para apreciação em 2022, para apreciação da Presidência da República, e falando sobre a importância de se conscientizar através do mês de março. Mas qualquer dia é dia para fazer prevenção. Então, o câncer é uma doença que tem cura. Todo câncer tem cura, desde que seja diagnosticado muito cedo, o mais breve possível. Então, dizer sobre o câncer é você enfrentar o problema. Não dizer assim, pronto, não tem mais cura. Tem cura, sim, o câncer, né? Não vai dizer que não tem cura. Então, a especialidade nossa, que é a coloproctologia, ela trabalha com outros colegas, ela é multidisciplinar, né? E importante é que haja também a participação sobre prevenção. Nós estamos aqui com a doutora Germana, né? Germana, nutricionista. Então, ela vai nos dizer uma coisa muito importante, que é sobre a alimentação. Para você trabalhar na prevenção, uma coisa muito importante é a alimentação, entre outros fatores. É isso aí, doutora Germana. O que comer? Vou logo direto ao assunto. Tem algum combo de alimentos que funcione como um detox, que faça esse reset no nosso intestino? Bem, bom dia. E aí, inicialmente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que realmente a nutrição ela é imprescindível para a prevenção não apenas de câncer, mas de várias doenças crônicas. A gente sabe que entre as causas é obesidade, diabetes, consumo excessivo de álcool, o estresse, vários fatores, né? Fumo, o próprio cigarro, o estilo de vida, ele influencia muito. E a dieta, ela pode sim atuar como um fator preventivo ou indutor, né? Falando também um pouquinho, introduzindo sobre a importância do intestino, né? Quando eu comecei a estudar nutrição, sou formada há 17 anos,
a gente estudava, mesmo na área de nutrição, o intestino como órgão de digestão, absorção e eliminação. Hoje a gente sabe, o intestino ele é considerado um órgão neuroimunoendócrino. Então, o intestino ele é capaz de sintetizar neurotransmissores. 70% ou mais do nosso sistema imunológico é dependente da saúde intestinal. Então, assim, a gente sabe hoje que a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que próprias células no corpo. Então, se a gente pegar uma pessoa com um porte físico mais ou menos de uns 70 quilos, ali daria em torno de 1,5 kg de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles não estão ali por acaso, né? Hoje a gente já tem bem claro que esses micro-organismos, eles exercem funções fisiológicas, eles secretam substâncias que realmente podem levar a doenças. A gente tem no intestino 3 camadas, assim, digamos, de proteção. A mais superficial são esses micro-organismos, que eles podem ser comensais, que eles estão ali em equilíbrio, né? Não provocando doenças. Mas dependendo do meio, dependendo da alimentação, esses micro-organismos, eles podem se tornar patogênicos ou deixar a porta aberta para que micro-organismos patogênicos se desenvolvam. A parte mais superficial são esses micro-organismos, que a gente chama de microbiota intestinal. Sim. A gente tem o muco, que protege todo o tecido, e abaixo a gente tem o tecido, fazendo uma barreira. Então, quando muitos fatores indutores, eles estão ali, né, agredindo, a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, que é chamado de disbiose, mas a gente também tem perda do muco. Nesse muco, a gente tem uma substância chamada mucina, que tem bacteriocinas, tem várias substâncias que são de defesas para o nosso organismo. E aí, se essa agressão, ela permanece, a gente tem a alteração dessa barreira mesmo. As células, elas são coladinhas uma à outra como tijolinhos. E aí, se eu tenho uma agressão, começa a abrir buraquinhos. E a gente fala que o intestino ele fica mais permeável. Então, toxinas, bactérias que deveriam ser eliminadas, várias toxinas que não deveriam entrar na corrente sanguínea, começam a entrar. E aí, eu ativo o meu sistema imunológico e essas toxinas, elas podem gerar uma série de complicações. E existem, inclusive, artigos bem recentes que mostram que a gente tem quase que uma impressão digital no intestino que caracteriza o câncer. E dependendo das bactérias que a gente tem nesse intestino, hoje a gente já tem até testes de microbioma que avalia a genética dessas bactérias. Existem características que são muito semelhantes entre pacientes que desenvolveram câncer caracterizados com esse tipo de bactéria. É isso? Exatamente. Ou seja, tem que cuidar bem desses moradores que estão aí, né? Pois é. E aí, quando a gente fala que no intestino tem bactérias, algumas pessoas talvez nem sabiam, nem imaginavam. E nós precisamos, como a doutora Germana falou aqui, necessitamos dessa microbiota intestinal, que tudo esteja regulado, né, para que as coisas caminhem bem. Eu tenho certeza que meu pai, essa hora, deve estar assistindo o programa, assistindo literalmente no canal. É a cara dele e da sua mãe também, inclusive. A mãe dela e o meu pai, eles são defensores, né, dos bons hábitos e falam sempre que o intestino deve ser cuidado antes de qualquer coisa, em primazia mesmo. É muito interessante. Deixa eu só lembrar, Renato, o número do WhatsApp aqui da rádio, para que as pessoas participem, enviem suas perguntas e até tragam também alguns casos, né? Porque algumas dúvidas podem ser, por exemplo, você acha que a dúvida é só sua, mas pode ser de outra pessoa também, e aí a resposta vai ajudar muita gente, tá? O 3201-8651, 3201-8651, nosso canal de comunicação com você. É sempre um prazer receber sua participação e já tem mensagem chegando. Daqui a pouco a gente faz esse registro. Deixa eu passar aqui a bola para o doutor Davi Morano, ele que é coloproctologista. E, doutor, eu queria saber, na verdade, porque existem muitos fatores que podem preocupar mais, né? Por exemplo, talvez a idade. Eu queria saber também se a questão do gênero, no que diz respeito ao câncer de intestino, também tem um peso. Quem deve se preocupar mais? Enfim, qual é a prevalência maior de aparecimento de câncer de intestino? Quem seria esse público? Olha só, falando um pouquinho de prevenção, né? Você já puxou para esse lado. E aí eu estava brincando aqui com Roberta, dizendo que graças a Deus que ela está aqui, porque a maioria das perguntas, elas são com relação aos hábitos alimentares, né? Então, muito dessas coisas, Roberta é uma estudiosa e está aqui para auxiliar a gente. Então, puxando para o lado da prevenção, nós temos 2 tipos de prevenção: prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária.
Então, o que a gente veio para cá para mostrar mais foi a prevenção primária e secundária. Tá? A gente já falou um pouco, aliás, Roberta já falou um pouco, doutor Evaldo... Doutora Germana. Germana, desculpa. Germana já falou um pouco, doutor Evaldo já falou também muito bem sobre a prevenção primária, bons hábitos. E agora nós podemos partir um pouquinho para a prevenção secundária. Sim. E depois a gente volta com a doutora Germana também, para poder dar uma explanação melhor. Você perguntou sobre o gênero. Na verdade, a gente tem mais ou menos um equilíbrio de acometimento do câncer coloretal. Então, com relação a dados epidemiológicos do Instituto Nacional do Câncer, a gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres, tá? Alguns anos um pouco mais homens, outros anos um pouco mais mulheres, mas sempre equilibrando. Cerca de 40 mil casos, como o doutor Evaldo fala, por ano, e vem se mantendo de diagnóstico, tá? Isso tudo por conta de hábitos de vida, tá? Sim. A maioria dos cânceres coloretais hoje são cânceres que não são hereditários, eles são esporádicos, então 75% são cânceres esporádicos que a gente pode estar aí prevenindo. E falando um pouquinho da prevenção secundária, tá? Eu acho que a gente vai entrar nesse tema ainda, que é a colonoscopia. O doutor Evaldo vai também poder se pronunciar daqui a pouco. A prevenção secundária é uma prevenção em que a gente utiliza de um meio para poder prevenir uma doença futura. Então, esse meio que a gente utiliza para o câncer coloretal, existem algumas opções. Dentre elas, a colonoscopia é a principal. Acredito que ainda vai ter algumas perguntas para poder a gente entrar nisso aí, tá? Perfeito, é importante falar sobre isso, tá? Só quero lembrar aqui para quem está chegando depois, para quem sintonizou depois, estamos conversando com 3 grandes profissionais, né, falando sobre prevenção ao câncer de intestino e os cuidados gerais, porque quando a gente fala em prevenir câncer, a gente está falando, consequentemente, de qualidade de vida, né? De ter uma alimentação melhor, bons hábitos, para evitar que casos extremos, como o próprio câncer, acabem surgindo na nossa vida. E quando eu pergunto de fatores preocupantes, é porque, recentemente, né, há poucos meses, a cantora Preta Gil foi um dos cases, infelizmente, um case que, graças a Deus, né, me parece que está dando certo, ela está tendo êxito no tratamento, mas é uma pessoa que talvez fuja um pouco dos padrões, porque não tinha, por exemplo, uma idade avançada, né, alguém que não imaginava que pudesse acontecer isso, não existia casos de cânceres na família, e aí fica sempre esse questionamento, por que essas doenças surgem, né? E é uma inquietação mesmo. Eu vi muita gente comentando, inclusive em postagens da própria Preta Gil, que não imaginavam que isso podia acontecer com quem não tinha caso de câncer na família. E falando em fator preventivo, o próprio doutor Davi citou aqui a questão da colonoscopia, que é um dos principais exames que detectam o câncer de forma precoce, mas detectam também outras doenças, não é isso, doutor Evaldo? Eu queria que o senhor falasse a respeito um pouquinho disso. Ô Milena, antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria de parabenizar Germana, ela foi no alvo. Ela falou sobre uma coisa muito importante também, sobre o intestino, que é o segundo cérebro, a gente sabe hoje em dia que é o segundo cérebro, mas uma coisa importante que ela falou é sobre a sua função imunológica. Então, você imagine uma pessoa que tem estresse, que tem baixa estímulo. Estima. Então, essas pessoas deprimidas, elas têm maior possibilidade, porque cai a imunidade da pessoa pelo estresse, pela depressão. Então, é uma pessoa, por exemplo, que teve um desgosto muito grande, que morreu o pai, morreu o filho, que houve um acidente. Os fatores emocionais, fatores emocionais que baixa a imunidade da pessoa. Então, essa imunidade da pessoa, ela possibilita que algumas doenças que talvez nem aparecessem nunca durante a vida, ela surge. Certo? Então, eu dou parabéns pela importância que você falou sobre o intestino em relação à imunidade do ser humano. Outra coisa também que eu queria falar é que você sabe que no Brasil a quantidade de pessoas idosas está crescendo, a cada dia crescendo. Existe uma estatística que diz que em 2030 a quantidade de pessoas idosas acima de 60 anos ela ou está igual ou maior do que as crianças e pré-adolescentes abaixo de 14 anos. Você imagina como é. E por que se chega a essas estatísticas? Porque existe o que hoje em dia? Existe vacinação, tratamento preventivo, a alimentação e outros fatores como a atenção da família. É muito importante que o idoso não seja jogado no canto de parede, no quarto do muro da casa, da residência. Então, esse idoso precisa de ter o seu convívio social. A gente sabe das limitações que o idoso tem em relação à deambulação e outras coisas. Às vezes, diminui
o poder auditivo, a visão. Então, as famílias são muito importantes. E esses idosos precisam também que sejam estimulados a praticar, por exemplo, atividades manuais. Sim. As mulheres gostam de fazer crochê, tem qualquer, não sei nem como é isso, mas eu vejo falar que tem tricô e crochê, e é muito bom, porque aquilo ali estimula o cérebro. As pessoas fazem palavra cruzada, ter amizades não tóxicas, porque essas amizades que são tóxicas socialmente, elas prejudicam a saúde da pessoa. O ambiente contagia, né? Tóxico, né? Então, eu tô fazendo essa análise porque tudo isso contribui para o surgimento de doenças, inclusive doenças malignas. Quando a Germana fala nessa imunidade, a gente tem que se lembrar, quando baixa a imunidade, vem aquelas doenças inflamatórias, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que ela sabe muito bem como é isso aí, da vida bem. Então, são doenças que, inclusive a retocolite, ela pode, a partir de 20, 30 anos, 20 anos principalmente, ela desenvolver naquele local onde a doença está instalada, desenvolver o começo de um câncer. Então, falando sobre a colonoscopia, falar sobre exames, os pacientes precisam, principalmente acima de 40 anos, fazer seus exames de rotina, os laboratórios de rotina, e ao seu cardiologista e outros, o clínico geral. Então, existe. Quando eu comecei a fazer a medicina, eu tenho 43 anos de médico. Eu tenho mais tempo de médico do que vocês de idade. Muita experiência mesmo. Se somar a idade de vocês duas, não dá o tempo que eu tenho de médico. Então, eu fui para São Paulo, estudei em Brasília, fui para São Paulo, então eu participei da escola, do Instituto de doutora Angelita Gama. Então, eu disse à doutora Angelita, doutora Angelita, quando eu voltar para Paraíba, será que vai ter paciente para eu começar a exercitar esse estágio que eu vim fazer aqui de colonoscopia? Ela disse, em todo canto tem câncer. É só saber procurar, né, Davi? Quem procura acha, né? Assim que o povo diz. Então, aí nós instalamos no hospital universitário, eu fui diretor do hospital universitário, Sim. E nós instalamos o primeiro serviço público de saúde para a prevenção do câncer através do exame de colonoscopia. Então, hoje em dia eu já fiz quase 11 mil pessoas que eu fiz colonoscopia. Então, à medida que você vai fazendo, você também vai aprendendo. Sim, né? sim. Então, o que é a colonoscopia? A colonoscopia tem por objetivo ela detectar, o mais importante é isso, detectar uma lesão tipo polipoide que seja detectada ainda quando aquilo ali ainda não é câncer. Viu? E se for câncer, fazer biópsia. Uma coisa importante, a diferença muito importante entre colonoscopia e o enema opaco, eu não digo que o enema opaco não é importante, porque é um exame complementar igual a outros exames. Mas a colonoscopia lhe possibilita fazer uma biópsia. Sim. Através da biópsia, só quem dá diagnóstico de câncer é biópsia. Você pode fazer qualquer exame do mundo, ressonância magnética e outros, tomografia e tudo, ultrassonografia, enema opaco, mas se você não tiver a biópsia da lesão, você não diz se é ou não uma lesão maligna. Então, durante a realização da colonoscopia, você pode fazer a colheita da biópsia, que é para você dar, através do exame histopatológico, dizer se é ou não câncer. Está aí a importância. É padrão ouro, né, Davi? É padrão ouro a colonoscopia. Não existe outro exame melhor para a prevenção do câncer. Eu passo a palavra de novo para Davi, para ele falar mais alguma coisa sobre a experiência dele em colonoscopia. Fica à vontade, doutor Davi. Eu sei que realmente os consultórios estão cada vez mais abarrotados e é um exame que é solicitado cada vez mais, né? Hoje, até algum tempo atrás, a gente fazia colonoscopia como um método de screening, né, de rastreamento, que é justamente isso que o doutor Evaldo falou. Então, nós não entramos para encontrar câncer. A gente está procurando lesões que podem se transformar num câncer. Esse Sim. é o nosso objetivo. Uhum. Quando a gente encontra um tumor, lógico, a gente faz uma biópsia e manda o paciente para o tratamento. Uhum. Mas a gente vai atrás de pólipos, né, que são os adenomas, que podem se transformar no futuro num câncer. Sim. Então, antes, como eu estava falando, era a partir dos 50 anos para fazer um screening, né, para fazer um rastreamento. Uhum. Então, a idade é um fator de risco independente de qualquer coisa. Então, a partir dos 45, 50 anos, a gente vê o aumento na incidência dessas lesões pré-neoplásicas. E desde 1978, com os trabalhos de Morrison, né, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que esses pólipos eles têm uma sequência de malignização.
Então, cerca de 7 a 10 anos, um pólipo que cresceu no intestino, ele pode se transformar num câncer em mais ou menos 7 a 10 anos. Esse período ele foi calculado que é a partir de mais ou menos 45, 50 anos até os 60, 65 anos. Esse período é que a gente tem que rastrear a população, é o rastreamento populacional, é o nosso foco. São essas pessoas em que a gente vai encontrar os pólipos. Após essa idade, geralmente a gente tem já transformações malignas. Então, essa é a importância da colonoscopia. Essa é a mensagem que eu acho que a gente deve passar como prevenção secundária nesse encontro que a gente está fazendo. Porque, como o doutor Evaldo falou, desde que ele chegou aqui, que ele implantou esse serviço no SUS, a gente ainda dispõe desse serviço na maioria dos serviços, né? A gente tem no hospital de trauma, a gente tem no hospital das clínicas, a gente tem no HU, né? A gente tem no Pedro I agora também fazendo, a gente tá implantando no Dr. Edgley. Então, a cidade de Campina Grande, ela está contemplada. Não existe desculpa para que uma pessoa, a partir dos 45 anos, não faça um screening de câncer coloretal. Então, é super importante essa informação. Perfeito, perfeito. 10 horas e 26 minutos, Renata. Temos uma informação adicional também, né? Aquele velho e bom quadro. Queria que você trouxesse aqui essa informação. Pois é, aqui no Tudo Bem a gente tem o quadro Dica do Dia. E vai ser uma preparação, inclusive, para a doutora Germana falar aqui para a gente no próximo bloco, né? Porque não é fácil mudar de hábito. Verdade. Não é isso? Verdade. E para isso, na Dica do Dia de hoje, a gente vai receber a dica da Luciana Mello, psicóloga aqui de Campina Grande, que vai ajudar a gente a mudar esse pensamento, né, Naomi? Vamos lá? Vamos lá. Beijo, Naomi. Olá pessoal, bom dia, sou Luciana Mello, psicóloga clínica, especialista na terapia da aceitação e compromisso. Venho hoje brevemente falar sobre as mudanças de hábito, porque sabemos que alguns hábitos que nós temos ao longo da nossa vida não são muito funcionais no desempenho do nosso corpo e da nossa saúde mental. Então, é preciso que a gente observe que hábitos não estão sendo favoráveis ao funcionamento do meu corpo, ao funcionamento da minha mente, à minha saúde mental, e observar gentilmente para que esse hábito ou esses hábitos possam ser mudados. E aí, esse primeiro passo é essencial, observar. Observar não com culpa, mas com gentileza. E o segundo passo é, dia após dia, ir exercitando outros hábitos mais saudáveis e mais funcionais que provoquem esse bem-estar entre a mente e o corpo. Tudo isso com muita gentileza, com muito respeito ao seu próprio corpo, à sua própria mente. Bem, gente, foi um prazer ter participado. Um bom dia para vocês e um bom final de semana. Pois é, Luciana Mello. Né? Mudança de crença, de mentalidade, para poder efetivar essa mudança de hábito, né, doutora Germana? Como é que faz isso? Sim, vamos lá. Complementando a fala do Dr. Evaldo, eu costumo dizer que genética não é destino, né? Então, a gente sabe hoje, né, que o estilo de vida, ele se sobrepõe à genética. E a alimentação, ela pode modificar a forma como os genes vão se manifestar ou não. Outra frase que eu gosto muito é que o indivíduo saudável, ele quer muitas coisas. Uma pessoa doente só quer uma, né? Ter saúde. Com certeza. Então, às vezes, a gente tem várias informações, mas a gente só acredita realmente que a alimentação tem um impacto na nossa saúde. Quando a gente come algo, se sente mal, a gente não acredita muito nos processos que vão se originando a longo prazo. E como a gente viu aqui de forma super clara, né? O corpo dá sinais. Já surge um pólipo, você falou do caso da Preta Gil, ela falou da constipação, da alteração na forma das fezes. E aí a gente vai deixando para lá, né? Vai levando como se realmente aquilo não tivesse importância. Exatamente. E
Às vezes você vê uma mãe cuidando de uma criança, se a criança tem a diarreia, passa 2 dias sem fazer cocô, já tem aquele sinal de alerta. E a gente não. O adulto vai deixando, vai normalizando, né? E vai se acostumando a vários sintomas sem ter saúde. E eu acho que isso é um peso muito grande, né? Se acostumar com o que não deve ser comum, né? Não deve ser usual na nossa vida. Uma prisão de ventre, por acaso, não é normal. E as pessoas relativizam, né? Sim. É incrível isso. Sim. E pensando, né, agora em alimentos, né? O que é que a gente pode falar de alimentos protetores e alimentos agressores? De comprovação científica em relação ao câncer, a gente já tem a questão dos embutidos, né? Sim. Dos presunto, a salsicha, o salame, o pessoal que coloca isso no dia a dia, o peito de peru defumado, né? Que um tempo estava em todas as dietas. É o falso saudável, né? Isso. Eles têm aditivos químicos, né? Nitratos, nitritos, que no intestino, durante esse processo de digestão, eles vão se transformando em nitrosaminas, que são altamente agressivos. E quando a gente adiciona a esses alimentos a defumação, a gente ainda coloca outros compostos que são agressivos. Mas já tem algumas referências mostrando a quantidade que seria perigosa, mas a gente não tem um consenso ainda. A gente tem que consumir 50 gramas por dia, pode aumentar em torno de quase 20%. Tem sociedades como o INCA que recomenda consumir o mínimo possível. 0. Cancela o embutido. Até 150 gramas do somatório desses alimentos por semana. Mas falar desses valores é algo perigoso porque a individualidade conta muito. Com certeza. Uma coisa é uma pessoa que pratica atividade física, é uma pessoa que dorme bem, que tem um controle do seu nível de estresse, que come muita fruta, muita verdura, que tem um intestino saudável e que come presunto. Outra coisa é uma pessoa que está totalmente desequilibrada e que come esse alimento. Então, não é só a quantidade, é o ambiente. Como é que está chegando Contexto, esses né? aditivos químicos, né? Então, Pois cada um vai ser de forma diferente. Os aditivos em geral, né? Os produtos ultraprocessados, né? Da correria do dia a dia. A gente quer cada vez as coisas prontas para ser mais rápido. E isso tem uma consequência à saúde, porque eu falei dessa microbiota, do muco, e os aditivos, os emulsificantes, eles alteram essa saúde do nosso intestino. Imagina. E aí a gente tem uma realidade que é o excesso dos ultraprocessados de um lado, e as pessoas acham que comer fruta, verdura, pode ser deixado para lá. Dispensável. Eu esqueço. As pessoas ainda têm muito aquele pensamento da nutrição como a dieta. Se eu bato calorias, se eu estou com peso saudável, então eu estou bem, né? E, não é por aí na não, né? verdade, de forma alguma. A gente tem muita gente aí no estado nutricional adequado que está completamente desequilibrado na sua saúde. Estado nutricional, leia-se peso, não é isso? Peso, né? Peso. IMC. Exatamente. Então, assim, esses aditivos químicos, quando a gente fala também, vamos comer mais fibras, a pessoa pensa em quê? Pão integral, arroz integral, já vai para o lado dos industrializados. Quando, na verdade, não é nada disso. Onde a gente tem a maior riqueza de fibras na nossa alimentação vem através de frutas Vamos comer uma manga? verduras. Exatamente, é interessante ouvir isso. Uma das frutas assim que tem a maior quantidade de fibras que a gente pode adquirir é o abacate, por exemplo, coco. E aí a gente tem as folhas verdes, enfim. E o que é que essas fibras fazem? Essas fibras, quando chegam no nosso intestino, elas sofrem um processo de fermentação por esses micro-organismos que vão gerar substâncias, uma delas é os ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser cicatrizantes para as células intestinais. Então, ali, se eu tenho... Cicatrizante, isso é poderoso, né? Acho que poder curativo. Poder curativo. Cicatrizar, para mim, já soa como cura, né? Como São uma muitos- recuperação. Deixa eu fazer um parênteses Sim, aqui. Eu estou sim. aprendendo tanto com você. Uma aula, né, doutora? Eu também tô achando aula aqui. Eu estou adorando suas palavras aqui, porque eu estou aprendendo muita coisa. Que bom, mas a intenção é realmente essa, muito bom mesmo. Você é especialista, né? É verdade. Eu passei 10 anos em sala de aula e eu dava aula de patologias.
E aí, quando eu cheguei no intestino, eu não quis sair mais. E aí, no consultório, eu resisti um pouco. E agora, cada vez mais, eu tô nessa área, porque realmente é apaixonante. É apaixonante mesmo. Deixa eu só pedir um breve intervalinho aqui para vocês, porque nós vamos pro intervalo comercial também, tá? Dar uma respirada, beber uma aguinha, porque afinal, beber água também faz parte. Eu sou péssima, tenho que aprender. Inclusive, muitas coisas, muitos hábitos, eu vou começar ou recomeçar agora, né? Com Tudo Bem no ar. Porque não adianta. Imagina só, Renata, a apresentadora nem poder dar um testemunho. Fica chato, Eu tô né? aprendendo, viu, gente? Inclusive os hábitos alimentares também. Mas a gente vai pro intervalinho, é bem rápido. Eu quero lembrar para você que nosso WhatsApp tá aberto. É o 3201-8651. 3201-8651. Literalmente um espaço aberto para sua participação. Mande áudios, por favor, né? Dê o seu testemunho também. Se você também tem feito aí um esforço para se cuidar melhor, para ter um intestino mais saudável, por consequência, um organismo também muito mais salutar, manda seu testemunho para a gente, pode ser exemplo para outras pessoas. E, Renata, eu não sei se você observou, mas no nosso YouTube, mais uma vez, um recorde público. Muita gente assistindo, tem participação, as mensagens chegando por aqui, a gente registra na volta, Na né? volta. Na Pois volta é. tem alô para todo mundo. Até já, viu? Estamos apresentando Tudo Bem. Atenção, servidor público! Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos! Sicredi, gente que coopera, cresce! Promoções incríveis para você na JPN Renault. Duster 2024 com desconto de até R$10.000. Isso mesmo, desconto de até 10 mil e mais, emplacamento grátis e taxa zero. E Oroch 2024 com desconto de até R$11.000. Isso mesmo, desconto de até 11 mil e mais emplacamento grátis e taxa zero. Venha conferir na JPN Renault Campina Grande. JPN Renault na Avenida Brasília. No trânsito, escolha a vida. É um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Panserv somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planservrh.com.br ou ligue 3225-4663. A Voz do Servidor, um programa do Sintab. Participação Franklin Barbosa e Napoleão Maracajá. Todo sábado ao vivo, das 11 ao meio-dia, na sua Cariri FM 101.1. Aqui, o servidor tem voz. Rádio Cariri FM, a primeira em Campina. Voltamos a apresentar Tudo Bem. Helena Souza, Renata Fabrício. 10 horas, 38 minutos, 10h38 de volta. Essa musiquinha leve, né? Já para sinalizar que é sábado. A gente vai tratar de assuntos leves, já está tratando aqui também, mas não podemos nos descuidar, né? Falar de saúde é sempre muito importante e essa foi a nossa real e principal intenção em trazer o Tudo Bem aqui para Campina Grande. Pode observar que é um produto único, né? Nunca se viu aqui na cidade um programa que trata de forma exclusiva e com essa leveza, com essa cara literalmente de tudo bem, porque se não tá tudo bem, vai ficar, e se tá, vai ficar ainda melhor, né? Dicas, orientações são importantes, eu costumo defender muito a ideia de informação que salva, a orientação que leva as pessoas para o consultório na hora certa, que faz com que elas busquem também esse cuidado, e enfim, a gente tá de volta aqui com esses profissionais que são gabaritados na cidade, profissionais de alta estirpe, até porque, né, a nossa proposta é trazer os melhores aqui para Campina Grande, aqui na verdade para o nosso Tudo Bem, os melhores de Campinas, os melhores da região. Estamos conversando aqui com a Germana Montenegro, nutricionista, só lembrando também que está na bancada o Dr. Evaldo Nóbrega, colonoscopista, e Dr. Davi Morano, que é coloproctologista. Enfim, você percebe que a gente tenta
abordar nas mais diversas esferas e nuances, né? 10 horas e 39 minutos e vamos dando sequência, porque nosso WhatsApp está aberto, 3201-8651. Vou até registrar aqui pessoas que estão participando conosco, mandar um abraço aqui para o Carlos Cruz, desejando bom dia à nossa equipe, viu, Renata? Meu pai também está na audiência, eu sabia que ele estaria escutando. Esse tema é muito caro para ele, abraço para ele, para toda a família. A Francilúcia Nascimento, desejando bom dia. Enfim, o Ivan Oliveira também conosco. Daqui a pouco a gente faz mais registros, porque temos um momento bem especial agora, né? Isso mesmo, é hora do estudo de caso. A gente tem uma mensagem da nossa ouvinte, Albaneide Nunes. Vamos lá para o estudo de caso? Estudo de caso. Bom dia. Eu fiz bariátrica há 13 anos e fiz a retirada da vesícula há 2 anos. Recentemente eu venho sentindo um incômodo semelhante a uma fisgada quando a gente levanta abruptamente. Eu queria saber se é motivo de preocupação. Tá aí Albaneide Nunes, né? Uma dúvida pertinente. Pois é, fez bariátrica há 10 anos, fez cirurgia de vesícula há 2, tá sentindo umas pontadinhas, aquele famoso pé do bucho. E aí, é um indicativo de alguma coisa, meninos? Fique à vontade, doutor Davi. Olha só, quem faz cirurgia bariátrica, né, a gente estava conversando aqui, quem faz cirurgia bariátrica, dependendo do tipo de cirurgia, né, que existem alguns tipos, modifica um pouco a fisiologia do intestino, modifica a anatomia do intestino. Tá? E eu acredito que após a retirada da vesícula, isso se torna um pouco mais evidente. Então, muita gente que retira a vesícula, estava conversando aqui nos bastidores com o Dr. Evaldo sobre isso, muita gente que retira a vesícula começa a ter algumas sintomatologias diferentes. Por exemplo, melhor aumento, né, do fluxo intestinal, tá? Alterações de hábitos intestinais, diarreias crônicas, enfim. Existe uma síndrome chamada síndrome pós-colecistectomia, né, que engloba dores abdominais junto com diarreia crônica. E isso deve ser pesquisado, tá? Até porque ela fez há 13 anos isso aí e só veio sentir recentemente. Tudo que muda, que modifica, eu acredito que deva ser investigado, tá? Então, é procurar ajuda mesmo, procurar um médico especialista, um gastroenterologista, um coloproctologista, tá? Para que a gente, em consonância com o pessoal da nutrição, consiga fazer um correto diagnóstico e tratamento também. Perfeito, né? Doutor Evaldo, fala um pouquinho a respeito disso também. O senhor, inclusive, estava partilhando aqui conosco, em off, né? Que já fez também cirurgia de vesícula. Houve algumas mudanças no seu esquema do trato intestinal e eu queria que o senhor falasse a respeito de forma técnica também. Realmente, depois que eu me operei de vesícula biliar, né? Fiz colecistectomia, eu observei que eu tenho mais frequentemente ido ao banheiro. Então, não sei se é por conta talvez seja a diminuição da quantidade da bile que é ofertada ao intestino para fazer a digestão, porque a gente perde aquele reservatório natural, anatômico natural, que a natureza deu, que é a vesícula. Sim. E a gente passa a exigir diretamente do fígado a bilis que não tem mais reservatório. Então, eu imagino que seja por isso. Outra coisa que também me lembrei agora é porque eu sou diabético, eu tomo medicamentos para diabetes e as pacientes que tomam medicação, não vou nem dizer o nome da medicação, eles têm aumento do fluxo intestinal. Isso é observado na prática clínica dos consultórios. Sim, perfeito. E tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, Ana Luzia, aqui da Palmeira. Ela disse que tem pólipos intestinais e a orientação foi que ela fizesse colonoscopia todos os anos, né? O que leva uma pessoa a precisar fazer a colonoscopia todos os anos e por que essa frequência é mais, digamos que seja mais prevenível, o fator preventivo ele é mais acentuado quando você faz com frequência e é um exame que se pode fazer com essa periodicidade? É o seguinte, Sim. Davi já explicou muito bem sobre a colonoscopia, o pólipo. É uma pessoa que teve pólipo e foi removido esse pólipo, não tem necessidade de todo ano estar fazendo, não. Retirou o pólipo, dependendo do tamanho, da gravidade do pólipo, porque existe o pólipo, desde o pólipo hiperplásico até o tubular, né? Que é
o hiperplásico é totalmente benigno. Então, se você tirou um pólipo pequeno, que não deu sinais de malignidade nenhuma, não tem por que todo ano estar fazendo. Você pode alongar esse período. Tirou o pólipo hoje, por exemplo, hoje é 2023. Então, você tirou o pólipo, pode passar uns 2 anos sem fazer a coloscopia ou até mais. Porque se pode ter recidiva do pólipo, pode ter outros pólipos. Quem teve o pólipo uma vez teve pólipo, sempre poderá ter novamente. Ou seja, pode ter uma recidiva desse pólipo. Não é a recidiva do próprio pólipo, é o nascer de outro pólipo, o desenvolvimento de em outro lugar. No intestino ou no reto, né? Então, não é obrigado a fazer todo ano, não. Se uma pessoa fez uma colonoscopia e essa colonoscopia deu totalmente normal, que não é o caso dela, ela pode passar no mínimo 5 anos sem fazer. Porque, como o Davi explicou, existe um período longo para esse pólipo se transformar. Não quer dizer que se diagnosticou o pólipo, ninguém guarda doença, ninguém guarda caroço, tumor, nada. Se diagnosticou o pólipo, tem que ser removido em toda a sua plenitude para fazer o exame patológico. Mas não é que sempre que tirou o pólipo hoje, daqui a um ano é obrigado a fazer, não. Na minha experiência prática, no mínimo 2 anos para fazer outro exame desse. Agora, olha só, a cantora Preta Gil, a gente estava acompanhando, né, esse caso, que realmente, assim, impactou o Brasil porque é uma pessoa pública, né, tem muitos fãs, então a gente acaba se identificando, né, com essas pessoas. E aí ela estava compartilhando, a Maju Coutinho, que sentia fortes dores de cabeça, crises de enxaqueca, e que ela passou a dispensar, né, deixar essa enxaqueca de lado até o dia em que ela sentiu escorrer literalmente sangue. Qual é a relação? A gente sabe que o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Mas qual a relação? Existe, doutor Davi, uma relação entre enxaquecas, dores de cabeça e alguma coisa acontecendo no intestino? Olha só, o que pode ter acontecido, como é um período curto, né, de início de sintomatologia. Então, pode ser que ela já tivesse isso antes e agravou. E agrava de diversas formas, e a mais comum é justamente isso que você falou. A paciente começa a sangrar de uma forma que ela não consegue enxergar, então é aquele sangramento contínuo nas fezes, que não modifica porque a gente tem uma reserva sanguínea considerável, até que a gente tenha sintomatologia de dores de cabeça, enxaqueca, astenia, perda ponderal. Já vai ter esse tumor já vai estar um pouco maior. Até que a gente observe sangramento mesmo nas fezes, isso leva algum tempo, entendeu? Então, o que pode ter acontecido? Ela pode ter entrado nesse processo de agravamento da doença intestinal, que é o tumor, sangrado um pouco mais, anemiado, e toda forma de anemia gera enxaqueca, fora os transtornos intestinais que Germana já comentou aqui, né? Então, é uma paciente que muito provavelmente não cuidava dos hábitos, e com a doença isso foi agravando. Isso mesmo, a gente escutou a dica do dia falando sobre hábitos, e agora eu queria passar para a doutora Germana para saber quem não está dentro do padrão de hábitos de alimentação saudável. Como é que a gente pode começar isso hoje? Não é segunda-feira não, é hoje. É agora, viu? Hoje. Parece complexo, mas é muito simples. É voltar. Eu brinco que quanto mais a gente estuda a complexidade do intestino, mais a gente volta ao básico, à raiz. É comer fruta, verdura. Aqui no Nordeste, especialmente, né? Como eu acabo atendendo pacientes de vários lugares, a pandemia acabou facilitando isso. A gente vê a facilidade que a gente aqui no Nordeste muito tem. Rico, né? Que é batata doce, é inhame, é macaxeira. Famosos tubérculos, né? Exato. São frutas, verduras. É o que a gente costuma falar, comida de verdade, né? Você imaginar essa comida dar no pé, eu consigo visualizar, ótimo. Se é uma comida com muito aditivo químico, quanto mais pronta, mais fácil. Quanto mais processos, né? Isso, que não tem aquelas características, ali vai ter aditivos químicos. E esses aditivos químicos, eles servem para quê? Para impedir que micro-organismos façam com que esse alimento estrague. Então, da vida de prateleira. Então, eu costumo falar também, quanto maior a vida de prateleira, menor a nossa.
porque esses aditivos entram no nosso intestino e acabam desregulando tudo. Então, seria voltar ao básico, né? A própria atividade física. Sim. Tem pessoas aqui com mais domínio do assunto, né? Teórico e prático. Mas tem estudos mostrando que a atividade física, ela seleciona beneficamente essa microbiota, esse intestino. Então, é isso. As fibras, elas têm essa ação, né, que a gente encontra nas frutas, na verdura, de ter ação anti-inflamatória, de melhorar a barreira, de possibilitar o muco, se expor ao sol também. A gente tem realmente um percentual altíssimo de pessoas com deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela atua não só no sistema imunológico, mas aqueles tijolinhos que eu falei, um grudadinho no outro, ela auxilia em proteínas que fazem a cola entre esses intestinos. Então, você pega um paciente com a vitamina D muito baixa, tá passando toxina, tá indo para a corrente sanguínea e essa agressão excessiva tá inflamando. Então, seria realmente a vitamina D, avaliar alguns exames também, a própria anemia, né? Check-up é interessante, sim, né? Algumas deficiências nutricionais, deficiência de zinco também. O zinco faz parte do muco e a gente perde muito zinco no estresse. Nossa, Ave Maria, acho que meu zinco tá longe. Acho que o nosso tá quase zerado, viu, doutor? O hormônio do estresse, ele acaba consumindo muito zinco e a gente perde muco. Tá então tudo muito interligado, né? Meu Deus do céu. Perde defesa. Então, não é fácil dizer, não se estresse, né? Mas as pessoas também acham que dormir não tem nenhuma influência. E o sono, ele é reparador. Durante o sono, inclusive, a gente faz destruição de células pré-cancerígenas, né? É? Então, existe um processo de limpeza do organismo. Se eu tenho uma alteração ali, o organismo vai lá e faz aquela limpeza. Então, as pessoas estão mais estressadas, dormindo menos, inativas, comendo mais produto ultraprocessado. Então, assim, se eu fosse dar a dica de ouro, coma fruta e verdura. A organização... Para a gente começar, né? Porque para dormir bem a gente precisa reequilibrar tantas coisas, mas seria o básico, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a gente, para ter um aporte ideal de fibras, comer 500 gramas do somatório de frutas e verduras. E aí, quando você pergunta a uma pessoa, você come o quê? Uma maçã, umas folhinhas de alface e 2 rodelinhas de tomate. Isso não é o suficiente para a gente ter uma boa saúde intestinal. Pois é. Então, é realmente... primeiro passo, eu não sei de onde começar. Água, que está acessível, né, completamente. Frutas e verduras. E aí, a gente vai avançando, né? Importante, muito importante. Incrível, né? É incrível isso, muito. 10h51, gente, parece que quando a gente tá falando de coisa boa, o tempo passa muito rápido, né? O nosso programa tá quase terminando, quase finalizando, faltam alguns minutinhos, mas eu não queria deixar de trazer essa pergunta aqui de uma ouvinte nossa, a Albaniza. Tá aqui dizendo, excelente programação, obrigada. Sobre a diverticulite, como fazer no caso da nutrição? Ela quer saber especificamente da nutricionista. Já ia passar a bola aqui. Vamos tentar resumir primeiro o que seria a diverticulite para as pessoas entenderem e só dar essa pincelada, né? De forma mais resumida. Certo. Esse surgimento dos divertículos tem vários fatores. Os médicos vão falar melhor. Fala surgimento, que eu falaria melhor. Gente, muita gente fala de diverticulite achando que pelo fato de você ter divertículos, tem diverticulite. O termozinho, né, o finalzinho, o it, quer dizer que o divertículo que você tem está inflamado. Então, na verdade, o que a pessoa tem é uma doença diverticular, no caso de ter sintomatologias esporádicas, ou diverticulose, que é justamente só a presença dos divertículos, tá? Então, o que é que faz surgir os divertículos? Então, os últimos estudos que a gente não tem nada ao certo, tá? A gente sabe que isso é uma forma hereditária de acometimento intestinal. Então, se pai e mãe tiveram, provavelmente, pelo mesmo fenótipo, a pessoa vai ter também, né? E o que a gente sabe é que existe um aumento da pressão intestinal. Então, esse aumento de pressão no intestino é que Germana vai falar agora, tá? É que leva a esse surgimento desses divertículos. A diverticulite seria a inflamação desses divertículos e isso se caracteriza como uma urgência médica. Sim, tá? sim, perfeito. Vamos lá, doutora Germana, para a gente dar uma resumida aqui. Eu sei que o assunto é bem extenso. Se fôssemos ficar falando, ficaríamos até 1 da tarde aqui, mas certo. Vamos lá. Então, como o doutor falou, a diverticulite já seria o processo inflamatório, né, agudo. E essa diverticulose, na dieta, a gente associa muito a 2 fatores. A constipação intestinal,
né? Porque vai aumentar essa pressão para tentar eliminar essas fezes. Então, a gente volta à água, a gente volta às fibras, volta à atividade física e pensa também na desbiose. Quando eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias, tudo que sobra vai fermentar ali, vai formar gases. Então, quem tem muito gás de distensão ao final do dia é um sinal também de alerta. Então, se sobra fibra, eu vou produzir aquelas substâncias boas que vão ser cicatrizantes, anti-inflamatórias. Sim. Se sobra coisa ruim, proteína mal digerida, se come muito açúcar, muita gordura hidrogenada de industrializados, vai sobrar coisas ruins e as bactérias patogênicas acabam fermentando e esse excesso de gases, né, também vai aumentar essa pressão. Então, constipação e excesso de gases poderia ser tentado trabalhar isso com a nutrição adequada. Perfeito. Passou voando, né? Gente, e tem passa tanta voando. pergunta encalhada aqui. O que é que a gente faz para responder esse povo, meu Deus do céu? Eu vou combinar aqui com os profissionais, a gente voltar em outro momento. Já peço aqui a vocês que, se possível, se coloquem à disposição, por favor, porque quando a gente fala de saúde intestinal, surgem muitos questionamentos, né? E claro, é um assunto complexo, a gente está falando aqui da prevenção ao câncer, mas outras situações, outras patologias também, a gente pode tratar diretamente quando se fala de intestino. E, enfim, realmente tem muita pergunta. Eu estou até sem saber como a gente administrar isso, mas a gente pode responder via direct no nosso perfil, que é o @PGM Tudo Bem. Para quem não segue ainda, vai lá no Instagram, @PGM Tudo Bem, PGM de programa, ou pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, 3201-8651. Também temos perguntas pendentes no WhatsApp. Eu quero deixar um grande abraço para você que nos escutou, nos acompanhou até agora. Renata, é sempre muito bom falar de algo que, inclusive, tem um impacto na vida das pessoas. A gente faz um serviço, a gente gera um serviço através do Tudo Bem, né? Com certeza, esse é o nosso propósito, levar informação de qualidade às pessoas. Por isso que a gente seleciona muito bem, né, os especialistas que vão estar aqui com a gente na bancada, pessoas que a gente confia, profissionais que são referências em suas respectivas áreas. A gente quer agradecer pela participação de vocês, né, por esse compromisso firmado. A gente confia demais no trabalho de cada um de vocês. E prova disso são tantas perguntas, né, que não param de chegar o pessoal. Doutor Davi, que está aqui do meu lado, acho que viu, ó, tem uma série de perguntas aqui, enfim, a gente promete responder de algum jeito, tá? Enviem pelo nosso direct ou pelo nosso WhatsApp, que a gente vai conversar com os profissionais e dar um jeito também de não deixar vocês sem essa informação. Nosso tempo é curto mesmo, nem parece, 1 hora parece muito tempo, mas pro rádio é muito, mas muito pouco. Muito obrigada, doutor Evaldo, seja sempre bem-vindo, viu? Pois bem, então, eu gostaria de parabenizar, né, a atitude de vocês criarem esse programa, que o importante está sendo o tudo bem da pessoa. A pessoa está bem fisicamente, emocionalmente, também mentalmente, também. E dizer que a grande finalidade desse programa, ao meu ver, é você democratizar a informação de uma forma plena e holística na saúde da população. Então, de parabéns está a sua equipe, entendeu? E agradecer a oportunidade de estar aqui perto dessas autoridades aqui, né, que muito bem trabalham a área da saúde. Eu fiquei realmente impressionado com a facilidade com que a Germana tem de explicar coisas tão complexas que é o intestino, a parte imunológica, endócrina, etc. Então, parabéns, viu? Parabéns, Davi, meu colega Davi, que eu amo, estimo de coração ele, meu colega, trabalhei com ele no HU, como eu já disse. Que bacana. Muito obrigada, doutor Evaldo. Eu confio demais no trabalho dele. Muito obrigada, Germana. Seja sempre bem-vinda. Agradeço, gente. Agradeço a presença também. Sou grande admiradora dos dois profissionais que estão aqui. Trabalhamos junto por um período relativamente curto no HU, mas suficiente para me conhecer, né? Todo o profissionalismo, dedicação. Obrigada a vocês, que realmente é um serviço de saúde pública extremamente importante, né? Acho que trouxemos vários alertas. E para finalizar, outra frase que eu costumo falar muito é que a nutrição, ela não cura tudo, mas sem nutrição a gente não cura nada. Perfeito. Então, o alimento tem que ser a base, né, de uma vida saudável. Sem dúvida alguma. Muito obrigada, doutor Davi, pela sua participação, pela presença. Espero que volte, viu? Muito obrigado, tá? Eu me sinto honrado sempre que venho aqui e ainda mais sentado do lado dessas figuras ilustres aqui. E parabéns pela iniciativa. Nós estamos disponíveis também nos nossos canais. Acredito que ninguém vai se opor a dar alguma informação. Claro. E eu espero que as autoridades estejam escutando, né, a gente, porque não é só
Não são só as pessoas que têm planos de saúde. Eu acho que essa mensagem tem que ir para os usuários do SUS, aquelas pessoas que não têm acesso à informação. Porque, na verdade, o acesso à informação vai levar muita gente agora a procurar os postos de saúde, já que o serviço de colonoscopia está disponível, tá? E também os nossos ambulatórios estão abertos aí para quem precisar. Perfeito. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Boa semana para vocês. A gente se encontra no próximo sábado, Milena. Se Deus quiser, 10 horas e 59 minutos, próximo sábado, às 10 horas da manhã, estaremos por aqui trazendo outro tema muito importante. E que fique tudo bem para você durante o final de semana e durante toda a semana também. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau.